Olá, bom dia pessoal, bom dia Cláudio, Eduardo, Cláudio Tozin, Daniel Corol, Luciana, Matheus, sejam bem-vindos à sala virtual da Racá Paraná para a realização de mais um webinar, o primeiro, né, da Indústria 4.0. Vou deixá-los à vontade para tomar os assentos virtuais. A gente vai começar pontualmente às 10, então esses 2 minutinhos aí de antecedência são para que as pessoas entrem na sala, né? E vão se ambientando. Então, às 10 a gente começa para valer mesmo este webinar. Já temos 19 pessoas na sala. São 100 inscritos, né, Augusto? São 100 inscritos, a gente pode esperar só mais um minutinho. Muito bem. Atingimos 25 pessoas na sala. Acho que é pertinente começarmos e, à medida que o tempo for passando, as pessoas vão entrando, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, meu muito bom dia a todos os presentes. É com grande satisfação que a gente abre inicia as atividades do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital da Racá Paraná. O tema de hoje será o seguinte: transformação digital, tendências para 2021 e soluções. E hoje traremos 3 convidados para discorrer sobre este assunto. O primeiro convidado já é conhecido de muitos de vocês, é o Daniel da Rosa, engenheiro mecânico pela Unicamp, atuou por mais de 24 anos na ThyssenKrupp. Ele é conselheiro da Câmara Brasil-Alemanha e também é diretor regional do Sindicato da Indústria de Autopeças, o Sindipeças. Nosso segundo convidado é o Fernando Borer, também bastante conhecido de vocês, graduado em Engenharia Eletrônica, pós-graduado em Desenvolvimento Gerencial e com MBA em Desenvolvimento de Negócios. Tem mais de 20 anos de experiência como engenheiro, especialista executivo com experiência internacional e atua na Bosch desde 2002. Além disso, faz a co-coordenação deste grupo de intercâmbio junto com o Daniel, né, em benefício da Arracá Paraná. E o nosso terceiro convidado é o Dr. Antônio Eduardo Reichmann Seixas, graduado em Direito pela Federal do Paraná, mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e doutorando em Direito Internacional pela mesma instituição. Foi pesquisador visitante independente do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, Unidroit, em Roma, na Itália. Bom, quem fará a moderação do evento hoje será o Fernando Borer, e antecipo desde já que a intenção é que haja bastante interação com os participantes, portanto, não será um formato tão estanque assim, né? Fernando, Daniel, todos cederão a palavra a quem quiser. E nesse sentido, esta palavra será virtual, porque a interação vai acontecer habilitaremos o chat e o ícone Q&A,
que fica na barra de ferramentas abaixo do Zoom. Então, caso vocês tenham perguntas, colocações, sugestões, queiram escrever ali pelo Question and Answer, que faremos a leitura, possivelmente ao vivo, para a gente debater já durante o evento. E, por fim, eu quero prestar os agradecimentos em nome da Câmara aos patrocinadores deste grupo de intercâmbio. Primeiramente, os patrocinadores Masters, que são a Andersen Balão Advocacia, o grupo Robert Bosch e também o grupo Servopa. E os patrocinadores do Indústria 4.0, a GEMU, a Trox, Lix Attorneys, a CSB Engenharia, OKE e a Statomate. E também prestamos agradecimentos aos apoiadores deste evento, Paludo e Pascoal Advogados. Então, feitos os agradecimentos, eu vou passar a palavra agora ao Daniel, que fará a introdução deste evento. Bom webinário a todos. É contigo, Daniel. Muito obrigado, Augusto. Muito bom dia a todos que estão participando. É um prazer revê-los aqui, apesar de forma virtual. O que nós estamos fazendo hoje é um kick-off da nossa atuação da transformação digital Indústria 4.0 para 2021. É o primeiro evento. Nesse primeiro evento, nós vamos recapitular as principais ferramentas, as tendências da transformação digital para 2021 e, principalmente, nós vamos fazer depois uma pesquisa onde nós gostaríamos de saber quais são os temas que vocês gostariam de ter aprofundado. Hoje são vários temas, então, é claro, não tem como aprofundar em cada um, mas nós vamos dar, assim, um apanhado geral dos principais. Não precisa dizer, né, que essa pandemia acelerou muito a transformação digital, hoje é um fato bem conhecido. Alguns estudos dizem que, em transformação digital, por causa da pandemia, em 6 meses ocorreu o que era esperado ocorrer em 10 anos. Vocês podem acompanhar isso, nós vamos falar depois de home office, nós vamos falar de outras ferramentas digitais, e essa aceleração hoje ela é muito grande. Vai ser uma aceleração dramática. Então, a gente, além de mostrar isso, a gente quer muito sensibilizar todos, dizendo o seguinte: embarquem na transformação digital, quem já embarcou, acelerem muito a transformação digital, porque vai ter uma velocidade muito grande. E como vocês sabem, nós participamos de um grupo dentro da RACA Paraná, que é o grupo de transformação digital, Indústria 4.0 e inovação. E o que a gente mais precisa de vocês é input, sugestões e nos dizerem que temas que vocês gostariam de ver tratados, tá ok? Hoje nós estamos mostrando aqui o que nós vamos tratar hoje. Nós vamos fazer de forma dinâmica, então os palestrantes vão intercalar, a gente vai falar um pouco, muda de palestrante, eu acho que dá um dinamismo maior. Nós vamos falar da evolução ao longo do tempo, a transformação digital nas áreas administrativas, RPA, robôs. Aliás, fazendo um lembrete só nessa parte administrativa, dia 24 de março, né, Augusto? Às 10 horas, nós vamos ter um evento dedicado à transformação digital na área administrativa. A gente vai sair de manufatura, de produção e tratar um pouco dessa área. Vamos tratar hoje um pouco de impressora 3D, 4D, Cyber Security, que é um tema muito, muito grande, crítico cada vez mais. Vamos falar de home office, ensino à distância, Big Data, IoT, iOS, sensores inteligentes, 5G, na verdade vai ser oposto, primeiro 5G, depois o Big Data, e depois vamos falar um pouquinho de cultura empresarial. E no fim nós vamos fazer daí, como eu falei, aquela pesquisa para saber, nós vamos listar uma série de temas, já foi preparado aí, para saber quais temas vocês gostariam de ter aprofundado, e a gente vai trazer daí os especialistas em cada um dos temas e abrir também para os associados da Câmara participarem disso daí. Bom, sempre eu gosto de falar o seguinte: a gente fala transformação digital, não custa nada a gente fazer, dentro desse tempo curto, um resumo do que a gente entende de transformação digital. Então, para a gente, a transformação digital é o uso de todas as ferramentas digitais que existem nas várias atividades humanas, medicina, mercado financeiro, indústria, comércio, agronomia, educação, com o objetivo de dar mais agilidade e substituição de processos manuais. Só que hoje, vocês sabem, não é só substituição de processos manuais,
Hoje, muitas vezes, uma ferramenta digital já está substituindo outra ferramenta digital. Então, essa velocidade é muito grande. Aqui eu listei uma série de exemplos clássicos para vocês terem uma ideia como a transformação digital já penetrou na nossa vida. É o Uber, Waze, Airbnb. Hoje você faz um telefonema para um call center, você é atendido por uma inteligência artificial, às vezes ainda não muito inteligentes, né? Às vezes tem algumas que ainda estão começando ainda. Todo banking online, Alexa, assistentes tipo Siri, e-commerce, ERP, inteligência artificial, escritório de advocacia. Zoom hoje, o Zoom virou uma ferramenta que é usado hoje de pessoas de 2 anos de idade até 100 anos de idade. Então, acho que essa pandemia também democratizou muito a faixa de idade quem usava. Antigamente era uma faixa de idade mais restrita, hoje todos usam. Música, Spotify, previsão de tempo, assinaturas por certificados digitais. Essa penetração é tão grande que eu tenho uma experiência própria. Eu abri, no fim de dezembro, uma empresa, na parte de consultoria, e toda a abertura da empresa foi tudo feito online. Eu não precisei ir em lugar nenhum, em repartição nenhuma. Tudo feito online, com certificação digital. A gente ainda percebe que ainda tem uma burocracia atrás disso. Quer dizer, a gente faz online, mas percebe que a gente segue como se estivesse indo de guichê em guichê. Então, tem potencial para melhoria, mas é um progresso. A gente faz hoje uma abertura de empresa sem sair de casa. O Google Home controlando todos os seus dispositivos de casa. Curitiba tem estacionamento por aplicativo, não usa mais cartão, etc. Então, nós já estamos imersos numa transformação digital. O que está acontecendo muito é a velocidade que ela está tomando. E o pessoal sempre pergunta e sempre tem aquela discussão: como que a gente implanta? Ou quem já começou, como que continua? Existem N métodos, existem N formas de fazer. Eu gosto muito de alguma coisa que varia entre 5 e 7 steps. E aqui eu estou listando rapidamente eles, que são, primeiro, conhecer as ferramentas digitais. É que nem na indústria 4.0. Ah, quero começar. Primeiro tem que entender quais são as ferramentas digitais. Eu sempre comento que isso é uma espécie de cardápio. Você tem que conhecer o cardápio e daí escolher o que você vai fazer. Então, esse é o nosso objetivo aqui, desse grupo da Arracá, propiciar a vocês o conhecimento, o intercâmbio de informação das ferramentas digitais. Depois, vocês têm que avaliar as dores, as necessidades e as oportunidades das suas empresas, eu diria até de vocês mesmo como pessoa física. É importante, nessa hora, as pessoas também entenderem e embarcarem nisso daí. Depois, você conhece, você percebe quais são as necessidades, daí definir por onde começar, ou seja, quais ferramentas digitais vão alavancar seus resultados, ou alavancar sua carreira também, como pessoa física. 4, sempre tirar o olho de entender as ameaças dos concorrentes e novos modelos de negócios. Tudo aquilo que eu listei antes de ferramentas digitais, é importante entender o seguinte: não é só uma ferramenta, grande parte são novos modelos de negócios. Quando o Uber entrou, por exemplo, o Uber não é chamar táxi pelo aplicativo. Uber é uma nova forma de pagamento, é uma nova forma de colocar muito mais pessoas com veículos disponíveis, é um sistema onde você avalia o seu prestador de serviço e o prestador de serviço te avalia também. É uma forma, eles definem preço de forma dinâmica. Então, muitas vezes, isso vem no pacote, que é o novo modelo de negócio. 5 lugar, alinhar com o plano estratégico. A gente não faz transformação digital por fazer. A gente faz transformação digital naquilo que está alinhado para atingir seu plano estratégico. Item 6, preparar a cultura. Eu vou falar no final sobre cultura. Não subestime a cultura. Preparar a cultura. E depois montar um plano. Executar e aprender. A gente sempre acha que o plano tem que ser flexível, mas tem que ser urgente. Começar um plano, iniciar, aprender, reavaliar, esses processos têm que ser cíclicos cada vez mais. Às vezes, no meio de um plano, chegou um novo modelo de negócio, chegou uma nova ferramenta digital, então é importante vocês trabalharem nisso. Então, esse é um exemplo assim rápido de 7 steps para implantação ou intensificação da transformação digital. Ok, pessoal? Como eu disse, a gente vai fazer de forma dinâmica, então agora eu vou passar para o próximo palestrante,
que vai cuidar do próximo tema é o Fernando Moura, com a parte de evolução ao longo do tempo. Fernando, vamos lá, Fernando. Isso aí. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos aí, pessoal. O chat aí tá meio devagar aí, pessoal. Vamos encher nós de Q&A aí. Cada vez mais é importante essa troca, né, pessoal? Para as dúvidas, e aí a gente vai debatendo aqui, né? Isso. Meu primeiro slide aí, pessoal, ele é uma inspiração que eu tive aí de alguns colegas que foram, eu fui juntando informações daqui e de lá. Se o Augusto puder pôr em modo de apresentação. Ele confessa um slide muito... Obrigado, Augusto. É um slide muito para a indústria, né? Mas eu acho que todo mundo consegue fazer aí paralelos para aquilo que vocês... para a indústria de vocês, né? Para quem está no varejo, na área de serviços, ele vai ter similaridades aí, né? Então, ele é bem importante para contextualizar a situação que a gente está, né? Então, a gente sempre teve uma fase aí no passado onde o nosso cliente, ele sempre teve uma demanda muito maior do que a capacidade lá no passado. E aí, com tecnologias disponíveis na época, o tema era fornecer produto, né? Fornecer. E essa onda, ela gerou vários problemas, né? Ela gerou problemas de desperdício, uma qualidade extremamente baixa dos produtos, etc., né? E isso, né? Essa restrição dessa fase, né? Faz alavancar a próxima fase aí, né? Que o Augusto pode dar um clique. Mas essa restrição dessa fase, nem tudo é ruim ou bom, né? Sempre ela deixa um legado, né? E qual que foi o legado dessa primeira fase? O legado dela foram ferramentas, iniciou-se a visão de processo, discussões sobre tempos e métodos, ferramentas de ergonomia, né? Quando chegou a segunda fase, essa fase, né, ela pegou aquele problema da restrição da fase que era baixa qualidade e ela entrou com essa fase da eficiência e qualidade, né? Como é que era o perfil do cliente nesse momento? É um cliente bem mais crítico, é um cliente mais exigente, tá? E a tecnologia, né, porque sempre os avanços das fases, elas têm a ver com a postura dos clientes e com as tecnologias disponíveis, né? Então, o que acontece? Começou-se a ter acesso a tecnologias que geravam uma qualidade superior, que geravam uma eficiência maior, né? Agora, o que essa fase tem de complicado, né? As empresas começaram a ficar muito técnicas, né? Muito distante do cliente, né? Um foco muito, não, eu vou fazer meu produto dessa forma para te gerar aí qualidade perfeita, né? Essa fase da diferenciação e do valor, né, ela veio nesse contexto, né? Já começou-se a ter automações, começou a ter a internet, e aí com isso começou a se puxar muito o requisito do cliente, né? Porque o cliente começou a ficar menos fiel, né? Se você pegar o perfil do cliente no passado, ele era muito mais fiel, né? E dessa fase começou-se a criar processos de supply chain, né, que seria, no caso, né, traduzindo para o português, aí, o fluxo de fornecimento, produção, né, para chegar o produto ou serviço na mão do cliente. E entrando muito a questão da marca. Agora, cada uma dessas fases, né, ela foi deixando um legado. E esse legado, né, ele gera aquilo que a gente chama de né, de e não de ou. Quer dizer, você tem aquela parte boa de tempos e métodos, visão de processo, e vem toda essa questão das ferramentas de qualidade, ferramentas Lean, o boom do TPM, o sistema puxado, o valor da marca. Isso tudo ele vai se somando, né? E agora, no próximo clique, a gente vê qual que é a fase que a gente está vivendo hoje, né? Que nós estamos entrando nela, que é a fase da customização e da experiência do usuário, né? Então, o nosso cliente hoje, né, ele quer cada vez mais o produto customizado para ele,
né? Existe uma abundância de startups, de empresas, né? Existe muita opção. Hoje, com o mundo globalizado, né, o nosso cliente hoje, ele é um cliente mundial, né? Ele pode comprar algo da China, da Índia, da Alemanha, de qualquer lugar do mundo. Então, e por cima disso vem essa questão desse boom de tecnologia que tem, né? A gente listou aqui alguns deles, né? Mas nunca se teve na história, né, tantas tecnologias exponenciais. Tecnologias, algumas já estão bombando, outras estão começando na curva de crescimento dela, e essas tecnologias que estão alavancando essa nova fase, né? Então, para todos nós, né, que estamos aí fornecendo produtos, serviços, varejo, etc., a gente tem que estar muito antenado nessas tecnologias. E elas vêm num tsunami, numa exponencialidade assim, absurda, né? O que gera também uma situação de pressão, né? Isso aqui, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E em cada transição, né, que existe da indústria, você tem aquela situação, puxa vida, será que eu tô atual? Será que eu não tô? E aí que é o boom desse time aqui, né, que a gente está montando, que é passar por essa fase todo mundo junto, né? Compartilhar isso, porque se a gente fizer isso, né, o propósito desse trabalho todo aqui é um trabalho voluntário, é um trabalho de nós estar aqui nessa rede, compartilhando, conversando, discutindo, trazendo ideias, né? Por isso que eu estou querendo aí instigar aí mais participações no Q&A aí. No próximo slide, vocês vão ver, e a esses slides vocês vão ter acesso, né? Isso aqui é para vocês terem ideia, que foi desenvolvido aí pelo um grande ícone brasileiro, aí, o Gil Giardelli, com uma série de pesquisadores. Isso aqui é uma mandala de tecnologias que está se discutindo hoje, tá? Para vocês terem ideia. Depois vocês podem dar um zoom em casa com calma. Quanto mais próximo do centro, mais preparada está essa tecnologia de entrar no mercado, ou ela já é presente no mercado. Quanto mais distante, mais embrionária ela está, né? Então, hoje é o mundo inteiro fazendo inovação, ferramentas, né? Disse alguns estudiosos que para você se manter atualizado, né, em cada profissão, né? Eu sou engenheiro eletrônico, né? Se eu quiser me manter atualizado, eu teria que estar estudando 160 horas por semana, né? Quer dizer, eu não tenho 160 horas por semana para estudar, né? E isso mesmo, por exemplo, um médico na área clínica, né, são mais de 2.000 papers em cada especializada sendo soltos por semana, né? Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, no próximo slide, a gente pegou e fez aqui uma base dessas 18 tecnologias aqui, né, que é a base da nossa enquete aqui, né? Porque a gente vai pegar lá no final da enquete e vamos falar, puxa vida, eu tenho interesse muito grande em falar mais sobre EAD, né? Puxa vida, eu quero falar muito sobre drone. E aí, com base nessa enquete, a gente vai fazendo uma votação e aí, né, todo mês, a cada 2 meses, a gente vem trazendo especialistas nessas áreas para compartilhar dentro desse grupo e a gente crescendo como região, né? E tornando assim mais fácil a nossa trajetória aí nesse ambiente tão tão disruptivo aí. Ok? Então eu vou entrar agora no primeiro tema que a gente elegeu, né? Que são ferramentas que a gente vem tendo, né? Ferramentas disruptivas que vem nos ajudando aí em processos administrativos, tá? A ideia nossa é trazer alguns especialistas aí no final de março para trazer um pouquinho mais de detalhe, né? Mas as grandes tecnologias que estão acontecendo hoje, pessoal, né? A principal aí é o RPA, né? O RPA são robôs, né? Esses robôs são digitais, os robôs, né? Não é aquele robô 5 eixos, né? Que está no chão de fábrica, é um robô digital.
e esse robô ele vai abrindo aplicativos, né? Então ele abre um e-mail, né? Ele copia um texto, ele manda um e-mail para alguém, ele entra num software, num SAP, ele abre um Excel, ele gera um PDF e ele vai fazendo todo um movimento. Então hoje você já tem muito robô, né, de RPA nas empresas. E ele pode, por exemplo, de manhã estar trabalhando processos de RH, né, gerando folha de pagamento. De tarde ele pode estar fazendo cadastro de fornecedor, né? Se você tem alguma experiência com RPA, põe aí no chat aí para compartilhar, né, com a gente. Então, o RPA é uma ferramenta que vem muito forte nesse contexto. Já existe uma oferta bem grande de empresas que trabalham com isso aí, né? Potencial bem interessante, né? Outras duas ferramentas aí que estão ficando cada vez mais populares é a tal da low code e da no code, né? São ferramentas de programação. Low code, ele vamos dizer assim, é um método de programação onde você não precisa ser um especialista de software, ter feito lá uma linguagem C++, para lembrar da minha geração, né? Os mais antigos aí, COBOL, enfim. Então, low code é uma forma de você fazer a programação, né, sem ser um grande expert. Então, são montagens de blocos, né? E aí você consegue fazer uma série de automações. O no code ele é mais, né, mais alto nível ainda, né? Então você consegue, com montagem de blocos, né, gerar uma série de automações. Já tem muita empresa forte aí aqui no Paraná. Tem uma empresa aí que eu acho bem interessante, a Pipefy, né? Eles têm um processo muito legal, umas ferramentas bem interessantes para a questão da montagem, né, dessa automação. Tá? Agora, o que está bombando mesmo aí, né, que eu achei bem legal esse input aí que trouxeram, né? A inteligência artificial é o que vai realmente comandar todo esse espetáculo, né? Como o Daniel já trouxe, inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano, né? Se puder passar de slide, por favor. Fernando, só antes de... Uma pergunta do Jonas, né? Uhum, isso, vai lá. O Jonas perguntou o seguinte: quando falamos em Sim. plataforma low code e no code, uma preocupação está no equilíbrio que a área de TI precisa encontrar entre dar liberdade para a área de negócio criar suas soluções e manter governança, segurança, padronização. Como encontrar este equilíbrio? PM Citizen Development é uma boa opção? Não conheço essa ferramenta específica, Jonas, mas realmente muito obrigado pela informação, pelo input. Ele é extremamente real, não existe uma bala de prata para dar essa resposta, né? O trabalho entre chegar nesse equilíbrio entre padronização, né, de TI e a liberdade de muita gente estar fazendo, né, uma série de coisas e quase que um relativo caos, né? Não existe uma resposta padrão, né? É uma questão que cada empresa vai aprendendo, né? Existe essa forma bem ordenada, que nem se bem diz, onde aí entra também aspectos de cibersegurança, né? Manutenção disso tudo, e vem esse outro aspecto da velocidade, né? Que TI pode se tornar gargalo de uma série de processos, né? Pode se tornar um gargalo rapidamente dentro da evolução de cada empresa. É um dilema bem relevante, Jonas, bem relevante. Obrigado, cara. Legal. Agora o próximo item aqui, inteligência artificial, né? Então, o Daniel já comentou, né? A inteligência artificial, ela já é uma realidade, tá? Não é um negócio de filme aí, né? Então, hoje a inteligência artificial, ela já recomenda vídeo no YouTube, música no Spotify. Existe já dentro da Amazon, né, uma situação da questão da definição do preço, né? Se imagine, né, uma inteligência artificial fazendo. Então, tem muita área avançando na questão da inteligência artificial, tá? Eu puxei aqui um material do report da MIT, né? Eu acho, vocês conseguem ler bem mais rápido do que eu posso falar, né? Aqui nos próximos 3 anos, né? Quer dizer, num período curto, aonde a IA vai estar entrando mais forte, né?
E aí, a primeiro lugar está na questão dos serviços de financiamento, né? Também tem uma empresa bem interessante aqui que está no Paraná e até dentro lá da PUC, né? Que é a Forecast, né? Com questão de gestão de fraudes dentro de processos, né? A IA mandando muito bem, coisa que já é real hoje, né? Quer dizer, a IA fazendo uma série de análises e checando se aquela operação vai gerar uma fraude potencial ou não, né? Quer dizer, um trabalho fantástico aí que vai tirar aí, né, os seres humanos que ficam fazendo análise, que cansam, né? Nós estávamos conversando, né? O ser humano chega uma hora do dia ali que está com fome, está tá cansado e já não consegue mais pensar direito, né? E aí, na manufatura, né, esse eu posso falar depoimento pessoal meu dentro da Bosch, né, a gente já tem hoje aplicações de inteligência artificial, nós temos 3 aplicações rodando, né, mais de 11 dentro do nosso processo em andamento, quer dizer, sistemas de gestão de qualidade, sistemas visuais, né, gestão de giro do chão de fábrica, estoques, né? E é lógico a área de IT, né? IT, toda essa questão que a gente vai falar bastante aí sobre a questão da segurança, né? E então isso aqui tem uma inundação aí de oportunidades na inteligência artificial. Vamos ver, parece que chegou uma pergunta, né? Isso. Esse daqui é a Pipefy. Pipefy é uma startup, né, que está aqui em Curitiba. Hoje eles já são bem grandes. Né? Ok, Jason? Jason, né? Eu posso escrever aqui para que daí fique aí. Mas é uma sugestão, tá, gente? Existem muitas empresas, né, que trabalham nesse contexto aí. Tá bom, então antes de passar, né, para o próximo palestrante, eu queria fazer uma brincadeira nesse slide aqui, né? Nosso lema, né, eu acho que um dos mais ricos do Brasil, hein? Ele deu uma entrevista dizendo que ele estava se sentindo aí um dinossauro apavorado. Não sei se vocês se sentem assim, eu me sinto. Mas se a gente fizer esse compartilhamento, trabalhar junto, pessoal, a gente tem condição aí de enfrentar esse tsunami aí e com certeza tirar proveito e crescer junto e fazer com que a nossa região aí do Paraná aí prospere, né? Legal? Vamos para o próximo, mais tarde eu volto aí. Agora vai para o Daniel, né, que vai falar um pouquinho sobre 3D e 4D. Opa, Fernando, então, muito obrigado. Vamos, então, mudar de assunto. Antes, um comentário que eu queria enfatizar, o Fernando falou uma coisa muito importante sobre o papel de IT, que veio de uma pergunta, inclusive. Realmente, acho que o grande dilema é, de um lado, governança de IT, tomar cuidado que esteja tudo sob controle, mas realmente tomar cuidado que o IT não vire gargalo. O ideal em qualquer empresa é que o IT seja o acelerador das mudanças digitais. Só que eu entendo, eu lidei muito com essa área também, que o IT ele fica sob uma pressão de demanda enorme, muitos desejos, muitas coisas para fazer e tem que cuidar da governança. Mas eu acho que o IT devia ser, em qualquer empresa, devia ser o acelerador da mudança, né? E tomar cuidado para não virar o gargalo. Bom, vamos lá falar de 3D. O Fernando falou do lema, né, Fernando? De qualquer modo, dinossauro apavorado, mas bilionário ainda até que ajuda um pouco, né? É verdade, é verdade. Verdade. Bom, por que falar de impressora 3D e 4D agora parece um assunto muito específico, mas entrou na nossa pauta? Eu acho que é um tema ainda muito subestimado. E eu queria aqui dar ênfase o seguinte, ela pode ser mais aproveitada e o 3D, impressora 3D e 4D, eu acho que no futuro vai ser muito ligado ainda com questões de sustentabilidade, ESG. Eu vou explicar por quê. Bom, primeiro, o que a gente entende como impressora 3D? Primeiro, é a fabricação de peças, de componentes de qualquer tipo, através de vários métodos, onde você tem um projeto digital e ele é feito adicionando material. Pode ser plástico, pode ser metal, hoje é aberto a quase todas as possibilidades.
Aqui eu coloquei alguns exemplos. Do lado esquerdo vocês têm peças dos mais variados tipos, colocando como impressora 3D. Parte de metal está muito grande. Hoje vocês podem ver na internet, tem muitos exemplos de casas sendo construídas em 3D. Algumas protótipos, outras já comerciais. Algumas conseguem ser feitas em 24 horas e com custo menor. A área de medicina está avançando muito, procurando criar modelos de implantes e de órgãos impressos através de 3D. Isso aqui vai dar uma revolução enorme. E a área de alimentação, é curioso, mas cada vez mais o pessoal tem usado impressora 3D para imprimir alimentos. Isso é muito ligado com essa tendência hoje existente de saúde, fugir de carne bovina, mas as pessoas ainda querem uma coisa com uma aparência bonita ainda. E a impressora 3D está conseguindo entregar isso daí. Por que eu falo logística? Porque hoje, se você encomenda uma peça normal, você tem que ter várias peças, componentes no estoque. Isso é um desperdício de material, é um desperdício de tempo. Muitas vezes é transportes, caminhões que levam peças e componentes, quando você poderia fazer na hora, a hora que você precisa. Esse acho que é o grande tema da impressora 3D. Eu lembro que o Fernando comentou até num bate-papo nosso, esses projetos de estações espaciais e exploração de Marte, que eu estou convencido que vai acelerar muito. Um dos pontos é você não tem como levar milhares de peças lá e encomendar quando precisa. Então, muita coisa está sendo planejada em fabricar localmente através de 3D. Então, 3D está entrando muito em toda a exploração espacial. Por isso que eu também falo, é uma questão de logística. Né? A impressora 3D, sempre é importante levar a viabilidade de imprimir, existem peças muito complexas hoje, mas às vezes você tem que também projetar em função disso daí. É muito usado na parte de protótipos hoje, empresas que trabalham com engenharia e desenvolvimento de produto conseguem benefício muito grande trabalhando com impressora 3D na fabricação de protótipo, mas eu acho realmente que ela está assim, subestimada. Eu acho que tem muito campo aí. Ou você fazer a sua própria impressora 3D ou contratar o serviço. E falar um pouquinho de impressora 4D, isso daí está me chamando muito a atenção e tem ocorrido mudanças muito grandes. Qual que é a diferença entre a 3D e a 4D? A 3D imprime uma forma, essa forma é definitiva. Uma vez feita, ela fica lá. A impressora 4D, ela usa uma conexão especial de design, de materiais e de processos de fabricação, onde a peça fabricado, o componente ou o órgão humano que for fabricado, ele pode, com o tempo, mudar de forma baseado em parâmetros. Ou seja, parâmetros de temperatura, parâmetros de pressão, parâmetros de acidez, uma série de parâmetros onde ela adapta em função disso daí. Esse exemplo aqui são testes de materiais que podem mudar o músculo humano, onde ele é trabalhado, onde ele tem que reagir conforme as necessidades, conforme a tensão aplicada. Tá? É ainda projetos iniciais, mas tem um campo enorme aqui. Esse gráfico eu gostei porque ele mostra bem fácil. Daqui é 1D, né? O segundo é 2D, 3D são as impressoras 3D com forma definitiva, e a 4D são aquela lá onde você consegue trabalhar e as formas variam em função dos parâmetros que você quer. Né? Eu só posso incentivar as empresas e as pessoas a procurar explorar isso cada vez mais. E alguns falam, bom, mas impressora 3D é uma coisa inacessível, etc. Né? Eu fiz a brincadeira aqui de procurar em shopping, né, online, e-commerce, e você vê hoje a Amazon, Magazine Luiza e vários outros, chineses, é claro, e outros, vendendo impressoras 3D. É claro que esses valores não são daquelas de maior precisão e nem de maior velocidade. Você tem que ver o que você precisa. A impressora 3D ela pode variar de R$1.000 a 100 mil, 200 mil reais, em função da sua necessidade. Mas elas são acessíveis hoje. Eu imagino que já pais vão estar dando de presente para filho impressora 3D para eles brincarem e fabricarem o que quiserem. E como tudo na transformação digital, acho que o importante é começar. Começar, você adquire know-how, você começa a trabalhar com o assunto e você começa a entender melhor as possibilidades.
Ok, pessoal? Aqui, então, eu falei rapidamente sobre 3D, 4D, tomando muito cuidado com o tempo. E queria, então, passar a bola agora para o nosso próximo palestrante, que é o Antônio Seixas, que vai falar sobre outro tema muito importante, que é Cybersecurity. Antônio, a bola está com você aí. Obrigado, Daniel. Eu acho que, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a HK, a Câmara Brasil-Alemanha, em nome do Augusto, que me fez esse convite. Fico muito honrado por participar desse seminário. E também aproveito para cumprimentar mais uma vez o Daniel e o Fernando. Eu fico até um tanto acuado aqui, o pessoal acha estranho, né? Por que tem um advogado no meio desses feras aí? Mas eu acho muito impressionante que a gente olha o quanto tem de transformação e principalmente eu como advogado, a gente vê que a nossa área, como diria uma professora minha, cheira muito a mofo, né? Umas coisas muito antigas e a gente precisa se atualizar, sair desse estado, né? Como se diz, com os olhos no passado. Mas e por que bom, eu vim aqui falar de cibersegurança? Porque por mais que seja uma área que seja obviamente atrelada à tecnologia e aspectos técnicos, né? Eu até fui buscar alguns conceitos para esclarecer melhor o que é cybersecurity. E inclusive tem o departamento de agência de segurança, né, em cibersegurança e infraestrutura dos Estados Unidos. Eles definem que a cibersegurança é como a arte de proteger as redes, aplicativos, enfim, dados que estão armazenados em computador ou de forma digital, de invasões ou de quaisquer outras formas de ataques, digamos assim, por meio da internet. Hoje, como os colegas aí já explanaram muito bem, todos os processos, enfim, praticamente tudo envolve o meio digital. Eu posso dizer até na área da advocacia isso se tornou algo corriqueiro. Um tempo atrás a gente vivia um processo de papel, ainda eu peguei essa fase ainda na época da faculdade, mas hoje isso já ficou no passado, né? Hoje é tudo de forma digital. E por mais que isso venha ocorrendo há muito tempo, né, a cibersegurança tem sido um assunto que não é só uma indústria assim, uma expansão de forma muito rápida, né, mas é um assunto que é de vital importância para empresas e mesmo agências governamentais. Isso porque se você não preza pela cibersegurança, você estará sujeito o que se chama de data breach, né, de vazamentos de dados e ataques por hackers e outras formas de invasão ao seu banco de dados. Isso tem sido, como os demais também deixaram bastante claro, como se fossem os bens de uma empresa, né? As informações são as coisas mais valiosas que a empresa tem. E por que novamente, por que um advogado? Porque a questão de cibersegurança é muito relacionada às normativas que se estabelecem para que os sujeitos, né, as empresas, as agências e os mesmos indivíduos cumpram, né, essas normativas em prol de criar mais cibersegurança, né, ou incrementar a sua cibersegurança, se é que a pessoa já tem, né? E é interessante porque agora isso está muito em voga por causa da LGPD, que foi, né, foi promulgada no Brasil em 2018. A programação era para que ela entrasse em vigor ano passado, em agosto do ano passado, mas foi, como tudo no Brasil, né, chega em cima da hora, eles adiam por mais um ano, e mais um ano, e mais um ano, mas agora, por fim, vai entrar em vigor
completamente em agosto deste ano. Ela já está em vigor, mas a parte de aplicação de multas e sanções, ela já está em vigor. E é engraçado porque nos últimos meses aí as pessoas puderam ver o quanto esse assunto é importante, né? Não só coisas que não pareciam palpáveis, né, há algum tempo atrás, como aquela questão de eleições, de influência de outros países na eleição de um país, mas agora nós tivemos, nas últimas semanas, 2 grandes vazamentos de dados que são de proporções inimagináveis, né? O primeiro vazamento, vazaram 220 milhões de CPFs, que é mais que a população brasileira, mas é porque vazaram CPFs, inclusive de pessoas que provavelmente já morreram, ou CPFs inativos, e dados estruturados, né? Atrelaram os dados ao Serasa, né? Porque poder de pagamento e dados, poder de compra e CPF, Estado Civil, vínculo profissional. Então, dados como esses já estão circulando por aí, né? Dados de empresas também. E isso é uma coisa que, enfim, não dá mais para deixar passar. Isso tem que ser uma das grandes prioridades das empresas hoje em dia. E eu acho muito interessante, eu falo na Lei Geral de Proteção de Dados, porque a própria Lei Geral, em um dos seus artigos, ela fala sobre segurança cibernética e remete não apenas a normativas, né, jurídicas, né, mas, digamos assim, a leis aprovadas pelo Congresso, mas padrões de boas práticas, requisitos de segurança e práticas de governança que são criadas por entes técnicos, né? E é isso que vai definir o que, se a empresa, se o cidadão está conforme as normas, as melhores práticas de segurança cibernética. E, por fim, eu diria que normalmente se tem uma abordagem muito, eu diria, já deveria estar no passado, que sempre, quando você vai explicar para um cliente por que ele precisa se atentar a isso, você tem que falar assim, você vai levar uma multa, enfim, né? O cara tem que calcular isso como um prejuízo gigantesco. Eu até não vou fazer um jabá aqui, mas tem um relatório muito interessante que a IBM produz anualmente sobre os impactos, não apenas impactos, no caso jurídicos, né, de multas ou outras formas de sanção em relação à falta de uma cibersegurança suficiente, ou seja, né, o que os vazamentos de dados podem causar às empresas. E o que se tem utilizado, né, para determinar se a empresa está adequada ou não, ou o que ela precisa fazer. Primeiro, ela tem que criar uma forma de detectar, ou seja, um mapeamento dos processos, para que, quando ocorra algum problema, ela saiba detectar, né? Ela saiba como tenha mecanismo de notificar a pessoa que teve seus dados vazados, comunicar às autoridades responsáveis por isso, né? No Brasil, no caso, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que inclusive ontem mesmo e na última semana começou a divulgar a forma como as empresas terão que fazer isso, né? E por que é importante criar esse mecanismo? Porque isso causa, muitas vezes, a interrupção de negócios, né? Perda de receita para a empresa, perda de reputação, né? Diminuição da reputação, redução de cliente. Então, é uma coisa que é muito mais grave do que se pensa, tá? E dessa forma, e como eu disse, né, é preciso ter muita atenção com esse assunto, né? Eu diria também, só para encerrar, porque o meu tempo já está expirando, que
esse estudo da IBM identificou, primeiro, o que o Daniel já tinha falado, que o trabalho remoto aumentou bastante a exposição das empresas a vazamentos de dados. Então, isso é uma coisa que aumentou mais ainda a importância do assunto, e que a melhor forma de diminuir os prejuízos, as empresas que tiveram os menores prejuízos com vazamento de dados foram aquelas que tinham planos de resposta a incidentes. Então, novamente, agradecendo pela oportunidade de dizer que, enfim, é um assunto que não se pode deixar mais passar. Perfeito. Antônio, bem rapidamente, chegou uma pergunta, vou repassar a você, se pudesse responder em um minutinho, só para a gente manter o cronograma. Vou fazer isso, tá bom, Daniel? Antes de Ok. bem rapidamente, Claro. Pergunta do Wellington Monsores. Hoje, como o LGPD está sendo aplicado na área da saúde, a entidade do governo já está operando para nos dar suporte? Mais uma pergunta. Como é detectado se um vazamento de dados é criminoso por invasão de hackers ou por falha no processo? Agradeço ao Wellington pela pergunta. Como eu disse, a NPD foi constituída no final do ano passado e a parte da área de saúde foi uma parte, inclusive, específica da lei e ainda está esperando regulamentos técnicos que serão publicados pela própria NPD. Então, a NPD vai regulamentar especificamente para a área da saúde, porque isso é considerado como dados sensíveis. Então, ela está parcialmente vigente nessa área, vai passar a ter vigência completa apenas em agosto. Então, esperando ainda essa regulamentação, né, por parte da agência. Sobre o fato de como detectar, né, isso é uma coisa bastante complicada. Por isso que tem que ser feito esse trabalho de mapeamento para a detecção da causa dos vazamentos, né? Inclusive, nesse levantamento que foi feito, nesse relatório que foi feito pela IBM, identificaram, pelo menos nas empresas brasileiras pesquisadas, que quase 47% dos vazamentos foram causados por ataques mal intencionados, 28% por falhas no sistema e 25% por erros humanos. Então, digamos assim que a maior parte quase metade ataques mal intencionados e o restante dividido 25 falha no sistema e erro humano. Mas é só apenas com esse processo de mapeamento que é possível detectar da onde que veio esse problema, né? Perfeito. Vamos fazer assim, para dar continuidade ao webinar. Chegou mais uma pergunta do Jonas Timóteo, então eu faria a leitura dessa pergunta mais para o final, pode ser? Para o Daniel dar continuidade. Perfeito. Ok, ótimo. Todos esses temas nós estamos colocando são temas assim extensos e a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre eles. Obrigado, Antônio, interessante, uma visão de um lado muito crítico também, né? E agora vamos, então, mais uma vez, trocar de assunto. A gente está fazendo cada 8 minutos um tema diferente para abranger os principais temas, principais tendências. E agora chegou a hora de falar de home office e de EAD. O home office é óbvio, eu não vou falar o que é óbvio, a pandemia simplesmente obrigou a todo mundo que era possível a trabalhar em home office. Empresas que resistiam a fazer o home office, de repente pediram para todo mundo fazer o home office. E hoje existe, acho que, um consenso bastante grande que vai continuar. E eu, pessoalmente, acho, o pessoal fica tentando adivinhar como é que vai ser o home office daqui a alguns anos, etc. Eu, pessoalmente, toda a minha carreira, eu sempre fiz o seguinte, um pouco é planejar e tentar adivinhar o que vem, mas o mais importante é ser capaz de se adaptar. Quem se adaptou mais rápido, tomou vantagem, ganhou bastante nesse processo, e aqueles que tiveram mais resistência demoraram mais. Então, acho que a capacidade de adaptação é muito grande, né? Os temas de home office que a gente tem tratado muito, tem discutido, eu listei aqui alguns e depois eu vou falar de uma conclusão do MIT, que também foi interessante, um estudo que foi compartilhado pelo Fernando Bora, algumas semanas atrás.
Disciplina é um tema, é claro, como é que é a sua estrutura em casa quando você está de home office. Para os gestores, eu acho que abriu um tema muito, muito grande, que é gestão à distância. Como é que você faz a gestão? Não a gestão de controle, de acompanhar indicadores, isso é fácil. Mas como é que você faz a gestão da motivação, do engajamento, da colaboração, daquele bate-papo no cafezinho, que ajuda bastante? Como é que você cria e cultiva uma cultura, que eu vou falar depois, que é muito importante, estando à distância? Então, para os que são gestores, eu acho esse hoje o grande desafio. É claro, parte física, você precisa ter uma boa banda larga. O Brasil ainda é um problema com questões de internet, a gente tem interrupção toda hora. Ergonomia, espaço. Alguns são privilegiados e têm um espaço em casa muito bom para fazer home office, mas a gente tem que lembrar que às vezes tem colaboradores nossos fazendo home office na mesa da cozinha, com criança do lado e tudo mais. Então, aí também cabe um pouco às empresas como ajudar nisso daí. Existem aspectos legais e de custos, as ferramentas, a plataforma, a banda larga, quem que paga, se é empresa ou não, é um tema que eu acho que vai se desenvolver mais ainda. Alguns estudos nos Estados Unidos têm levado em consideração também uma questão de um estresse novo, primeiro causado pelo Zoom. Zoom demais às vezes causa estresse, porque você sente falta daquele contato pessoal, você sente falta às vezes daquele bate-papo em paralelo, né, um comentário com o colega que está sentado do lado. Eu sei que tem empresas hoje, a Microsoft, estão trabalhando, vendo como é que eles podem colocar essa dinâmica até de conversinhas em paralelo dentro desse ambiente virtual. É um desafio que vai ocorrer. Existe aquela confusão entre, não tem mais, agora eu vou parar e vou para casa. Vou para casa, às vezes, era uma transição, né? Você sai do ambiente e vai para outro, às vezes ainda pensando no trabalho, mas você faz uma transição. Essa transição não existe mais. Você está em casa e está no trabalho, né? Aquilo que eu comentei, comunicação informal, cooperação, cafezinho, você ouve um colega do lado falando, deixa que eu te ajudo, eu já tive esse problema, vou fazer, eu acho que está sentindo muita falta. É claro, traz uma economia de tempo muito grande, você não perde às vezes 1 hora no trânsito, o trânsito melhorou, poluição melhorou, gasta-se menos dinheiro, menos combustível no trajeto. E, teoricamente, você teria mais tempo com a família, se você consegue administrar. A gente tem ouvido muita experiência diferente, toda essa dinâmica com família, parte particular e parte profissional, é um desafio. Como eu disse, eu acho mais importante não tentar adivinhar como vai ser, mas adaptando e aprendendo. A visão do MIT, nesse estudo que eu comentei agora há pouco, eu achei muito interessante, é um estudo bastante longo, bem profundo, como é normal no MIT, mas ele faz uma conclusão que é bem interessante. A conclusão dele é que o home office vai ser híbrido, não total home office, não total presencial. Flexível, dos dois lados, do colaborador e do empregador. Remoto, não no sentido remoto de home office, home em casa, mas no sentido de que você vai trabalhar de qualquer lugar. Algumas pessoas da área de IT já tinham isso daí, e outras estão tomando essa experiência. E conectado. Então, é claro, a conexão e a habilidade em usar as ferramentas digitais e ter agilidade vão ser super importantes. Quem quiser, tiver interesse, a gente pode compartilhar esse estudo. Muito interessante. Um pouco longo, mas interessante. Eu queria falar um pouquinho rapidamente de ensino à distância. O Fernando colocou aqui um tema curioso, né? Que o estudo que diz que a gente precisaria de 160 horas por semana para poder se atualizar. É difícil, né? Porque você tem que trabalhar. O que eu acho é o seguinte, se alguém ainda está tentando separar trabalho de aprendizado, eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que o caminho ideal hoje é você entender que seu trabalho tem que ser um aprendizado. E se você passou o dia sem aprender alguma coisa importante, dá uma revisada. Como que você pode fazer isso? Bom, você fala, bom, eu não posso parar tudo e estudar ferramentas digitais, mas eu posso pegar uma ferramenta digital dessa que nós estamos falando e implantar no meu trabalho. Aí você trabalha e aprende ao mesmo tempo.
e contribuir para a sua organização. Então, eu acho que hoje está muito junto, hoje, trabalho com aprendizado e habilidade de explorar essas duas coisas. E se você está numa atividade onde você fala, puxa, não estou tendo aprendizado nenhum, dá uma olhada. Eu acho que vale a pena rever. Eu fiz aqui uma lista. Quem quiser aprender online hoje, é claro, além do nosso famoso e antigo Google, onde você tira hoje quase qualquer dúvida, apesar que nem tudo que está lá também é bom, hoje tem muitas plataformas de qualidade muito boa, e todas elas têm uma parte sem custo, e todas elas têm muito conteúdo de transformação digital. Eu listei aqui, também não vou ler todas, mas se vocês quiserem aprender, vocês têm recursos enormes. Eu acho que é mais uma questão de ter prioridade, escolher nesse campo enorme, não se perder em tanta informação e ver onde que vai aprender. Tá? Mas procurem ver isso daí. Todo dia acho que teria que ter um aprendizado novo. Pessoal, então com isso eu fiz rápido para a questão de tempo também, mas quis dar um apanhado sobre esses dois temas super atuais. E agora vamos voltar ao Fernando, tem temas muito interessantes agora de 5G, e na sequência com ele também de Big Data, Data Driven Organization, IoT, iOS, etc. Fernando, a bola é com você. Legal. Entrou uma pergunta bem interessante do Carlos, Daniel, sobre o que você acha que as salas de reunião, se você acha que as salas de reunião perderão o seu status. Creio que mesmo retomando atividades presenciais, as pessoas poderão preferir participar virtualmente. Pergunta super interessante. Aí eu acho meio o contrário. Tem muita gente que fala, a sala de reunião podia fechar, jogar tudo fora que não precisa. Eu acho que com esse distanciamento social, com toda essa coisa e toda que a gente está fazendo no mundo virtual, eu acho que quando tiver uma reunião, e vão acontecer reuniões assim que for possível, algumas já estão acontecendo, eu acho que essas reuniões vão ser mais preciosas. Eu acho que o pessoal vai parar de banalizar essas reuniões. Então, fala, puxa, eu tenho uma reunião presencial, eu tenho que aproveitar muito isso daí. Então, acho que vão ser menos reuniões presenciais, como talvez menos visitas a clientes e menos outras coisas presenciais, mas eu acho que essas presenciais vão ser assim muito preciosas como ocorrer. E conforme essa análise da MIT, né, desculpa, a solução vai acabar sendo uma coisa híbrida, né? Agora, o que vai ser presencial online é um equilíbrio que vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo, eu acho que a gente tem que aprender com isso, ninguém tem a resposta pronta, e o segredo é aprendendo com isso, se adaptando e experimentando coisas novas, né? E tomando, é claro, muito cuidado com a saúde, enquanto essa vacinação ainda está lenta como está hoje. Né? Legal. Então, gente, agora eu tenho 13 minutos para falar de 5 conceitos. Vamos fazer tipo lá no Matrix, lá, né? Vamos lá. Mas, assim, de novo, né? Na enquete, daí você vota depois e a gente se aprofunda com especialistas, tá? Então, tema mega relevante do momento, 5G, está tendo inclusive uma reunião hoje na Anatel sobre o leilão no Brasil. Aí. Vamos ver se sai aí o cronograma de como vai ser, né? Tem bastante política por trás, interesses internacionais, tá? Mas o que o 5G vai trazer, né? O 5G, ele reduz aí a latência, né? Que é o termo técnico aí da questão dos comprimentos de onda, ele sai e assim, de forma mais simples, o 5G vai ser praticamente 10 vezes mais rápido, no mínimo 10 vezes mais rápido que o 4G, né? Então, quando a gente fala aí de baixar um filme, né, no 3G ali, que leva 26 horas, no 4G leva 6 minutos, no 5G ele vai levar aí 3,6 segundos, né? Ele tem um problema, né, que é a questão do alcance dele, ele é menor, né? Então, se você pegar mesmo tecnologia de antena, você vai precisar de mais antenas do que no 4G, né? Mas o 5G, né, é importante ficar bem atento no tudo que vai acontecer aí.
ele vai ser o grande enabler aí, né, o grande viabilizador, tá, de várias tecnologias, né, com a aplicação do 5G, o IoT, que vai ser, daqui a pouco eu vou falar, os carros autônomos, os drones, e muita gente fala sobre a questão das cirurgias remotas também, né, que esse aumento dessa velocidade vai viabilizar uma série de coisas. E o 5G, pessoal, ele vai entrar de forma exponencial, né? Ele vai ter um boom, né? Ele vai estourar, vai ser coisa de como foram várias outras tecnologias, mas a tendência é que ela seja ainda mais rápida ainda, tá? Aí, no próximo slide, dentro do contexto do IoT, eu acho que aqui é bem importante a gente falar sobre IoT, né? Primeiro, assim, né, o que é o IoT, né? Então, o IoT, ele é uma rede, né, que nem o nome fala, em português a turma está chamando de IDC, Internet das Coisas. Então, são sensores, né, que estão conectados uns aos outros através de uma rede, né? Eu acho importante também definir o que não é IoT, né? A IoT não é uma tecnologia nova, né, uma coisa que nem é o 5G, etc. Ele é uma combinação das tecnologias que existem, né? Você está combinando, né? O IoT, você não vende ele como produto, você não vai vender o produto que está sendo vendido, é um sensor, é um software, etc. O IoT, ele é um serviço, né? Que é conectar esses sensores e muito importante, né? Gerando valor para o cliente, né? Como que eu conecto sensores, fazendo uma combinação, né, de inteligências, etc., gerando valor para o cliente, tá? Tem um termo que está sendo usado cada vez mais, que é o tal do physital, né, que eu acho muito bacana, que é tornar o que é físico se tornar digital, né? Então, os sensores, eles transformam, né, características, medições, etc., em dados digitais. E uma vez que eles estão dados digitais, os potenciais, né, do que se pode fazer são absurdos. Existem algumas perspectivas aí, alguns falam que é exageradas, outras acham que é de menos, mas assim, várias empresas e institutos estão falando aí de que em 2025, né, vocês podem ler aí, 41 bilhões de dispositivos, tá, vão estar no IoT, gerando 80 zettabytes. A gente até se perde, né? 80 zettabytes é uma coisa absurda, né? E o potencial de faturamento ele é na casa de 1,2 trilhões em 2022, e se fala que o IoT vai gerar muita economia, né? Então, se você tem... são vários ambientes, eu coloquei ali a foto dos 5 principais, né? O IoT aplicado ao corpo, o IoT aplicado na casa, no carro, na indústria, na cidade, né? Eu vi um exemplo bem bacana, né? Sensores de entrada de água, por exemplo. Existe vazamentos de água nas cidades, né? Enorme, né? Tem gente que fala aí que chega-se a ter 50% de desperdício, né? de água por uma série de situações, né? Então, isso tudo, né, você tendo lá um sensor, por exemplo, você vai perceber esse vazamento mais rápido, você tem uma reação mais rápida, e aí você gera um boom de economia, né? Um ciclo virtuoso, né? Dessas informações físicas se tornando digitais dentro de softwares, fazendo correlações e melhorando muito forte essa questão da sustentabilidade, né? E muito se fala também, né, que 80% do IoT ele vai estar no IoST, né, que é o Internet of Security Things, né? Quer dizer, são sensores conversando com sensores, baixo volume de dados, né, gerando interações e valores para os clientes, né? No próximo slide, vocês vão poder ver... São muitas tecnologias de sensores, existem mais de 750 mil sensores que ou estão desenvolvidos ou estão em desenvolvimento,
Nessa mandala colorida, né, o arco-íris aí, você pode ver ali as áreas, né? Se tem áreas de visão, áreas de líquidos, de eletromagnetismo, aceleração, sensores químicos, né? E, por exemplo, aquela foto daquele colega com aquele sensor no dedo ali é de uma faculdade holandesa, e acreditem, aquilo ali é um sensor de temperatura, né? Você quase não vê, né? Muito pequenininho. Então, a tecnologia de sensores, ela vem avançando muito forte, tá? Quem tiver interesse nesse assunto, no próximo slide também vou trazer para vocês aqui. Existe um plano muito profissional aí vindo do governo, né? Do MCTIC, né? E do BNDES, com uma agenda aí, uma série de benefícios fiscais. Tem bastante dinheiro aí para ser investido nessa área. A meta desse plano nacional, ele está focado em 4 regiões, 4 segmentos, né? Cidade, saúde, rural e indústria, né? E então, na cidade, né, o que o governo está atrás, né, é que exista um impacto lá em 2025 entre 13 e 27 bilhões de dólares, né, impactando o nosso PIB, economias, gerando avanços tecnológicos, né? Então, cidade, saúde, rural e indústria, vocês podem ver aí os números. Eu acho que todo mundo deve ter imaginação de tudo que você pode fazer, né, com o Internet of Things, conectar todos esses dados aí, né? Legal. Aí, no próximo slide aí, bem rápido, né? Desculpa aí, mas por causa do tempo. Essa massa de dados de IoT, mas também hoje já existe, né? Máquinas, carros, sistemas conectados, né? Isso tudo gera uma massa de informação gigantesca, né? Que se chama aí Big Data. Então, em 2, 3 minutos, vou trazer para vocês os conceitos básicos disso. Então, o que tem por trás do Big Data, né? Eu gosto muito da figura da direita desse brasileiro fabuloso aí, que é o Capra, né? Que é uma das pessoas aí com maior know-how no Brasil, é um gaúcho fantástico aí. E ele traz a questão, né, do Big Data em 3 perspectivas, né? Na velocidade que você precisa da informação, né? Então, você começa na escala ali que está no centro de dados, né, não online, né? Dados que você vai pegar esse Big Data e explorar ele com calma, né? E até o limite superior, que é dados em real time. Então, toda a infraestrutura, software, tem a ver com a velocidade que você quer acessar esses dados, né? Se você quer dados, né, em real time, por exemplo, uma direção autônoma, né? É um volume grande de dados que você precisa ter ele atuando em real data, né? Num outro extremo, você pode ter dados de produção, etc., que você tenha muito tempo para lidar com ele, né? A segundo vértice, né, que é o do eixo X ali, é a questão do volume, né, que começa em megabytes e vai até, né, até giga, tera, né? E vem a questão da variedade também. A variedade é muito importante. Se você tem dados tabulados, muito organizados, o teu acesso ao Big Data ele é mais simplificado, né? Se você tem uma coluna bem certinho com alguns dados. Quando você tem dados totalmente caóticos, né? Por exemplo, aqui o exemplo está aqui, mídias sociais, né? Frases colocadas dentro do Facebook, etc. É óbvio que o teu sistema do Big Data vai levar muito mais tempo, vai precisar de muito mais recurso de capacidade de processamento para tirar do Big Data, né, os valores. E aí, 2 aspectos extremamente relevantes é a questão da veracidade e da privacidade, né? Então, a veracidade dos dados, né, o quanto que você pode confiar nele, né? E a outra questão é a privacidade. Falamos bastante de LGPD, né? Então, existe cada vez mais o que está se falando em governança do Big Data, né? O que
que você pode fazer com todo esse dado, né? E até que ponto, né, esse dado não está gerando um problema aí de privacidade das pessoas, né? Aí, o que acontece do Big Data, né? No próximo slide, vem um conceito que eu acho bem bacana, né? Que é a infotoxicação, né? Olha que termo, né? E eu me sinto assim também, né? E com os Big Datas, você acaba tendo um monte de dados, né? Tem vários estudiosos que falam, se você tem um monte de dados e você não tem uma estratégia para trabalhar sobre ele, você vai ter muita informação de nada e você não vai tirar proveito de nada disso, né? Então, dando mais um clique, qual que é o grande meta, né, que esses institutos de Big Data vêm trabalhando? É como transformar esse Big Data em Small Data, né? Como você consegue pegar todo esse volume de informação, né, entender dentro do teu negócio qual que é a informação relevante. Vem a questão muito forte da questão da ciência de dados, né, transformando aquele volume gigantesco, né, de informações em small data, né, em pequena quantidade de dados, que é aquela que você precisa para a tomada de decisão, né. Dando mais um clique, eu queria falar para vocês que a Amazon, né, que é uma empresa aí que está todo mundo querendo copiar hoje, dentro dos pilares estratégicos da Amazon, para vocês terem ideia, né, eles têm 6 building blocks, que eles chamam, que são os 6 alicerces da gestão deles. Um pilar, né, ele é processo decisório baseado em dados, né? Como que a empresa consegue, dentro da administração que ele tem de todo esse Big Data, tirar proveito disso para a tomada de decisão com base em dados, né? Menos em feeling e mais em dados, né? E aí que é o link para o próximo slide ali, né? Que é a questão dessa mega tendência que é a ciência de dados, né? Então, isso aqui é uma área que está crescendo exponencialmente e vai crescer mais ainda, que é como que nós podemos, né, tirar proveito de todos esses dados, e o data science é uma questão bem de ciência mesmo, né, de profundidade. Você precisa ter, dentro do trabalho do data science, pessoas multidisciplinares, né, pessoas que trabalhem, que conheçam de estatística, que conheçam de tecnologia, economia, gerando, né, desse big data ou small data, né, entendendo cada vez mais, né. E aí isso é uma ferramenta que tem aqui nesse slide aqui, que são todas as ferramentas que existem aí, machine learning, data mining. Então, se você tem interesse nessa área, né, volta lá depois dentro lá da enquete, nós podemos até trazer, né, especialistas para que vocês conheçam mais com profundidade. Eu também não sou um profundo conhecedor, para que a gente inclua isso nos nossos debates, né? E essa foto que eu achei muito legal também veio do Capra, é a questão dos dashboards, né? Cada vez mais as empresas estão investindo nisso, né? Essa é uma sala da Walmart, tá? Dentro dessa sala, olha a quantidade de gráficos, etc. Então, essas pessoas que estão ali, né, e no futuro, cada vez mais inteligência artificial sugerindo para eles, né, falando, esse produto aqui, você precisa reduzir o preço dele, senão ele vai acabar no estoque, né? Ele vai ficar morrendo no estoque. Opa, esse aqui você vai precisar aumentar o preço, esse aqui faça um trabalho em relação a esse produto, cuidado com essa região, porque essa região aqui está vendendo pouco, o que está acontecendo lá. Então, esses dashboards vão trazendo um dinamismo para a operação, né, nesse caso de varejo, que é de outro nível, né? E, por fim, aí para mostrar para vocês esse conceito do Data Driven Organization, eu acho que dá para vocês analisarem esse slide, de novo, vindo do Sr. Capra, aí, né, do nosso mago aí nesse conceito. Existem aí todas o quanto que a organização cresce em termos de maturidade nisso, né? Começando numa empresa onde as decisões são
tomadas na base do feeling, né? E o feeling, ele tem uma série de riscos, né? Porque ele não é escalável, né? O meu feeling é diferente do outro, também de um dia para outro tem uma série de questões dentro do nosso dia a dia para tomada de decisão. Até uma empresa, né, que consegue administrar os seus dados de forma autônoma, né? Gente, falei bastante. Último slide meu para fechar. Bem provocativo, né? Eu acho muito legal essa questão dessa Ada Lovelace, né? Foi a primeira, uma mulher que lá em 1850, né? Que fez o primeiro algoritmo, né? da história. E ela usou essa frase que é muito interessante, que é eu estou, né, num encantado estado de confusão, né? Muito bacana isso. Eu coloquei ali uma imagem provocativa. Se você está na tua zona de conforto, né, você não tem crescimento, né? Então, é lógico que sair da zona de conforto vai para a zona do medo, mas aí corra atrás, passe essa questão do medo, e aí você vai para a zona da aprendizagem, né, que vai fazer você crescer, tá? Passar a palavra aí pro Daniel de novo, né? Fernando, eu acredito que o Daniel tenha tido algum problema com a sua conexão, Certo. então eu acho que a gente pode fazer a leitura das perguntas que ficarem abertas. Legal. E daí, você está acessando as perguntas? Tô acessando, sim. Uhum. Então, se você puder começar pela primeira do Jonas, aquela que ficou sobre LSD. Legal. Então, a pergunta é para o nosso querido Antônio, né? O Jonas pede para comentar um pouquinho sobre esse grande vazamento que aconteceu nos sistemas do governo envolvendo mais de 200 milhões de CPFs, né? E pedindo alguma dica aí do que o cidadão pode fazer para reduzir o risco de sofrer algum vazamento aí. Jonas, obrigado pela pergunta. O que eu podia dizer é assim, que esse mega vazamento, a NPD, né, já está investigando, acionou as autoridades responsáveis, Polícia Federal, entre outros órgãos, e ainda não se sabe dizer exatamente de onde vieram, de onde saíram esses dados, né? Nem mesmo se foi um só vazamento, ou se foi um conjunto de vazamentos que agora se percebeu, né? Então, ainda há muitas respostas ainda a serem dadas nesse caso. Inclusive, se atrelou muito à questão do Serasa. O próprio Serasa já se defendeu, dizendo que há dados que não, com informações distintas daquelas que estavam no banco de dados deles. Então, quer dizer, não foi só deles, não dá para dizer que foi exatamente o banco de dados deles que vazou. Então, isso ainda tem muita coisa a ser respondida. Sobre o que o cidadão pode fazer, bom, aí, logicamente, acho que o pessoal da tecnologia, da informação, tem muito mais subsídio para dizer. Mas o que eu tenho visto, e, por exemplo, se quiser até compartilhar esse material, a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura dos Estados Unidos, eles têm uma espécie de dicas, né? Tips, security tips, e são, assim, dicas básicas, né? Manter sempre todos os softwares atualizados, usar senhas fortes, quer dizer, mudar as senhas com uma certa frequência e ter, logicamente, sempre um controle frequente dos dados que você fornece e aonde você fornece esses dados, né? Eu diria que essa consciência é o mais importante. Tem alguns sites, e aí também tem que ver se esses sites são confiáveis ou não, alguns sites nos quais você coloca um e-mail, por exemplo,
e você vai ver quantos bancos de dados da Deep Web esse e-mail já vazou, esse seu login já vazou. E isso serve, às vezes, como um parâmetro para você pensar, bom, se esses meus dados já foram vazados, é bom que eu troque o meu login, troque o meu password para poder ter mais segurança. Só para finalizar, também sempre ter cuidado com contatos que pedem muitas informações, né? Não só aquela... Eu, esses dias, fui deixar meu terno para lavar, a mulher pedia meu CPF, endereço, só faltou pedir meu título de eleitor lá para lavar meu terno. Mas agora tem acontecido muita abordagem via WhatsApp, e são coisas que parecem bobas, mas muita gente tem saído muito prejudicado com isso. Contatos diretos por WhatsApp, passando por outras pessoas, pedindo informações financeiras. Então, a recomendação é sempre ter bastante cuidado. Legal, cara. Muito obrigado. Então, tem dois temas da Fernanda. A primeira é praticamente uma afirmação, né? Muito obrigado, Fernanda. Realmente, já existem empresas que, né, ela traz aqui que ela era da área de indústria e mudou para a área de TI, e que ela já vê muitas empresas aí entendendo a importância da aprendizagem constante, né? E as empresas que reconhecem os colaboradores, né? Bem bacana, obrigado pelo input, é isso mesmo que tem que acontecer aí. E ela traz a pergunta aí com relação aos avanços das questões éticas na tomada de decisão por parte de AI em relação aos carros autônomos, né? O Daniel também acho que conhece da experiência da Thyssen, né? Realmente esse é um tema bem complexo, né? Se você está andando de carro, né? E aí você, né, tá passando uma criança, uma pessoa com um bebê num carrinho, né? Uma senhora de idade, e aí o sistema já calculou que vai bater, né? Vai bater em quem, né? Certo? Hoje essa tomada de decisão é realizada pela pessoa que está dirigindo, né? E gera uma série de situações. É um tema extremamente quente, está sendo discutido amplamente, e a grande tendência, Fernanda, é a questão desses times de governança, né? A implantação da governança do IA, porque se você tiver um sistema de governança, né, realimentando as empresas, esse tipo de debate sai de lá. Então, é uma tendência aonde você vê hoje governança corporativa, compliance, etc., a tendência de criar-se governanças. Não sei se o Daniel quer concluir mais um tema em cima disso. Não, você explicou bem, Fernando, é tudo isso daí. Coisas que hoje a gente toma decisão de forma inconsciente, às vezes até se protegendo e colocando outros riscos, o desafio que alguém vai ter que colocar isso num código e numa programação. E realmente, mas eu acho o seguinte, tudo isso daí, tudo que é inovação, acaba uma hora ocorrendo um consenso de mercado. Existem discussões, existem ideias extremas de um lado e de outro, e o que é bacana é que alguma hora o mercado chega num consenso. O que é correto fazer e dentro de uma governança ética, né? Mas você colocou bem, Fernando, é isso mesmo. Legal. Acho que a gente tem que finalizar, né, pessoal? Tá chegando no horário para nós fazer a enquete aí. Vai lá, Augusto. Isso. Vou assim, reforçando que o Antônio compartilhou com todos ali pelo chat o link da matéria sobre segurança cibernética, tá? Então, já fica à disposição de todos. E o que eu vou fazer agora é compartilhar com todos os que estão presentes o link para a nossa pesquisa. Então, eu vou selecionar todos. Eu pediria que todos abrissem, então, a pesquisa e respondessem, por gentileza, as duas perguntas que a gente faz, de modo a ter uma métrica, né, para a programação dos eventos do Indústria 4.0 ao longo do ano. Isso aí, pessoal. Daí escolham 3 dos temas aí, por favor, né? Vocês escolhem 3 dos temas, aí a gente coloca para votação, de acordo aí com o ranking do que for o tema mais
votado, a gente faz aí as lives com especialistas, hein? Estão conseguindo abrir, pessoal? Se puderem dar um feedback aí no chat. Eu já estou recebendo respostas aqui. Já? Opa! 8 pessoas, 9. Eu acho que nós temos 48 pessoas participando, então se a gente chegar a esse número vai ser excelente. Não, e vamos passar essa enquete também, porque isso aqui está sendo tudo gravado, né? Para quem não conseguiu participar da nossa enquete aí, para fazer realmente o grupo estar focado nas necessidades aí dos associados. Para mencionar também que o Geison ali fez uma nova pergunta no Q&A, pedindo para quem tiver acesso ao estudo do MIT, se puder compartilhar. Qual deles será que ele quis dizer? Do home office, talvez, né? Se ele puder escrever. Que eu mostrei também o do IA também, da inteligência artificial. Do home office, legal. Vamos sim, a gente disponibiliza por e-mail daí, né? Vamos fazer sim, Geison. Já temos 31 respostas. Ao todo são 47 pessoas ainda presentes na sala. Legal. O pessoal dando os feedbacks positivos. O Ronald aí tá assustado. Mas tamo junto, Ronald. Todo mundo aí. O importante é ter consciência de tudo que está acontecendo e a gente ir trabalhando juntos aí, né? Obrigado pro Fernando também. Rogério também mandou aí. O Romeu agradecendo aí, obrigado. Geison também. O Wellington fez uma pergunta aqui sobre cirurgia remota e se isso já está validado. Não, eu não tenho essa informação, Wellington. Assim, tem muita tecnologia que vai avançando e as leis, as normas, elas são obrigadas a vir depois delas, né? Isso é uma das características das tecnologias exponenciais, né? Existe uma curva bem interessante que é a velocidade com que a tecnologia se evolui, o quanto que as pessoas conseguem evoluir, que já não é na mesma velocidade. Aí vem a questão das organizações, o quanto que as organizações conseguem se adaptar àquilo lá, e por último é o jogo de regras e leis, né? Então, se você tem uma tecnologia exponencial crescendo numa velocidade extremamente alta, depois vem a adaptação das pessoas, depois das organizações, depois das leis, né? E as leis são geralmente as que geram um debate mais profundo, né? Desconheço o detalhe, mas eu penso que é um tema também que vai evoluindo na medida que vai se aprendendo com a tecnologia. Tá? Fernando, se eu pudesse complementar aqui rapidamente, eu não sei sobre a Anvisa, mas eu tive um tempo atrás uma conversa muito interessante com a área médica, justamente sobre tecnologias, entender como é que está esse negócio de cirurgia remota. Eu posso dizer o seguinte, na realidade, dentro do mesmo ambiente, por exemplo, hospital, Curitiba, eu conheço médicos que hoje fazem cirurgia na área de ortopedia e eles não estão na sala cirúrgica. Eles estão muitas vezes na sala ao lado, isso é concreto hoje, é executado assim, não é experimento. Eles estão na sala ao lado, operando com a ajuda de robôs. Isso acontece já na prática. E por quê? Eles me explicaram que acontece o seguinte, a limitação da mão humana, o cirurgião, por mais habilidoso que seja, ele tem um limite de movimento. A mão dele não pode dar a volta 360 graus, né? E ele tem 2 mãos só, né? Então, hoje eles operam utilizando robôs onde ele tem mais mãos do que só as 2, e essas mãos têm um grau de liberdade de movimento muito maior. Então, hoje já tem cirurgias concretas sendo realizadas em Curitiba e outros lugares do mundo e do Brasil, onde o cirurgião não está ao lado do paciente, ele está numa outra sala. Uhum.
Creio que não só disso, mas também seria alguma regulamentação, acho que por parte do Conselho Federal de Medicina, que eu acho que... Sim. Eu sei que na parte de regulamentação, até a telemedicina, por enquanto, ela só está autorizada durante a pandemia, né? Ainda, pelo que ainda está sendo aguardado que ela seja regularizada depois da pandemia. Mas o que o Fernando falou, normalmente as leis costumam vir depois. Isso é uma crítica, mas é normal porque ocorrem mudanças. Fato. E as leis são complexas a serem feitas, né? Não, é no mundo inteiro. Isso é uma máxima que no direito a gente tem. O direito sempre vem a reboque daquilo que os fatos da realidade, né? Das transformações da realidade. A gente não consegue fazer uma normativa prévia daquilo que acontece. Geralmente, sempre vem depois. Né? Isso. O mesmo acontece com infraestrutura. A infraestrutura sempre vem depois da invenção, né? Quando inventaram o carro, não existia uma estrada, né? Quando inventaram o avião, não existiam aeroportos também, né? Então, e hoje com o carro elétrico, o pessoal pergunta aí, o lugar de abastecer, vem depois, realmente vem depois. Vem inovação, começa, a infraestrutura corre atrás. É que nem as leis. Isso aí. O Wellington fez uma pergunta, eu já respondi, né? Ele perguntou sobre Plano Nacional do IoT. Respondi aí o MCTIC, né? O nosso ministério. BNDES muito forte. E tem muita linha de fomento aí vinda da Embrapi também, tá? O Augusto tem já uma resposta da pesquisa, você vai apresentar online agora? Eu tenho uma resposta. Ou você precisa... Não, acho que não precisaríamos compartilhar, mas já tem um número expressivo, 36 pessoas responderam a primeira pergunta e 24 a segunda. Acho que já é um resultado bem Sim, considerável. Legal. Agora a gente interpreta esses dados e depois a gente pode né, tomar a decisão com base nas dicas, nas intenções das pessoas. O Carlos André fez uma sugestão, eu tomei nota aqui, Carlos, também que é uma sugestão que está fora, né, daquele quadro que a gente colocou, e eu acho que a gente poderia fazer já o encerramento, então, se ninguém mais tiver qualquer colocação. Eu queria só fazer uma colocação final. Primeiro, agradecer a presença de todos. Segundo, dizer que é muito importante essa interação. É daí que a gente tira a base para alimentar todos os associados, até não associados participando, e a gente precisa disso daí. Eu queria, do meu lado, agradecer Fernando Bora, Antônio, pelas palestras, super interessante, tempo dedicado para a preparação, que eu sei que é grande. Cada minuto que a gente fala exige muitos minutos de preparação, né? Augusto, pela organização. E um último comentário, não deu tempo de falar, que eu tive uma queda aqui de todos os meus sistemas aqui, voltou agora. A parte de cultura, eu não consegui falar, a gente vai deixar para uma outra hora, mas eu queria comentar a todos vocês o seguinte: tecnologia a gente pode comprar. Existe hoje muito disponível no mercado. Cultura, atitude, motivação para a mudança, não tem como comprar. Isso cada gestor tem que criar dentro da própria organização. E hoje a gente conhece muitas empresas que falham na transformação digital, não porque não tinha tecnologia, mas porque não preparou a cultura interna. Então, a recomendação é: não subestime a cultura, não subestime a resistência. Antes de fazer a mudança, prepare a cultura para que as pessoas apoiem e não trabalhem contra. Em alguma outra hora a gente fala um pouco mais em detalhes sobre isso. Tá? E agradecer a todos aí. Perfeito. Também, em nome da Hakai, eu agradeço a você, Daniel, Fernando, Antônio. Muito obrigado mesmo. Foi excelente o evento, foram excelentes as explanações. E eu também já vou deixar rapidamente o agradecimento aos nossos patrocinadores, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch e o Grupo Servopa, e os patrocinadores do Indústria 4.0, CSB Engenharia, GEMU, Bix Atones, OKE, Statomate e Trox Technique. E também um agradecimento especial ao apoiador deste evento, Paludo e Pascoal Advogados. Dou por encerrado mais esse webinar, o primeiro do ano. Espero que todos estejam bem, com saúde, continuem se cuidando e vamos juntos para uma próxima empreitada, já no mês de março, tá bom? Um abração, uma boa tarde a todos. Um abraço, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.